Desde que Kafka foi paralisado, os fãs de Kaiju número 8 se perguntam por que ele foi escolhido. E ao final, o que levou o Kaiju parasita a procurar ele? Esse era, até pouco tempo atrás, o maior mistério da série. Mas com o capítulo 117, finalmente tivemos as respostas que mudaram completamente a forma de entender a obra. Salve galera, eu sou Roger Chagas, muito bem? Vai começar mais um Destrincha Mangá aqui comigo. E vocês tinham uma dúvida que colocavam aqui pra mim. Como Kafka, ele foi escolhido? Por quê? Será que era porque ele era fraco ou não? Neste vídeo eu vou tirar as dúvidas de vocês e sanar por que ele foi escolhido pelaquele parasita e se tornou até hoje um dos Kaijus mais fortes com força 9,8. Encontrei você. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque o Gordinho Maroto vai te levar fundo nessa viagem. Galera, o mangá começou trazendo um protagonista fora do padrão. Fora do padrão. Geralmente a gente tem aquele shonen onde o protagonista é um menino pequeno que foi judiado quando criança, e ele vai se crescer, e ele é pobre, e tudo tá contra ele. Não, aqui não. Porque nós vemos um homem já adulto, com mais de 30 anos, que ele queria tanto uma coisa, mas não conseguiu e acabou se desesperando e largou de mão aquele sonho. Esse cara aqui também queria ir pra lá antigamente, mas aí ele desistiu e virou um encostado aqui da repartição. Mas que saco! Mas, por incrível que pareça, ele tinha uma amiga que compartilhava do mesmo sonho, e essa amiga se tornou uma das melhores capitãs. Vamos ver quem virou o oficial mais maneiro da Força de Defesa. E o que sobra pra ele? Frustração. Porque a minha amiga conseguiu e eu não. Então o que é que eu vou fazer? Vou limpar a merda de Kaiju mesmo. Vou limpar tripa, vou limpar, e é isso, vou me contentar. Até que a vida deu uma reviravolta e ele conheceu um garoto incrível. Até aqui vocês sabem, né? Então, o que se passa depois disso? Galera, às vésperas dele fazer o seu último teste para entrar na Força de Defesa Nacional, o que acontece com um infeliz? Encontrei você. Entra um largato daquele tamanho na sua garganta. Ai, meu Deus do céu, só de olhar essa cena eu fico agoniado. E aí o que acontece? Kafka se transforma num Kaiju número 8 no leito do hospital. Ah, mas antes disso, o Kaiju fala com ele. Te procurei! O Kaiju fala com ele. Interessante de eu ressaltar que o parceiro dele que estava ao lado dele não escutou. Aquela largata falou no subconsciente dele. Mais para trás nós vamos entender que Kaijus que falam são extremamente raros. E aí? Por que esse Kaiju que fala, que se comunica, decidiu procurar o Kafka? Ou seja, por muitos anos, provavelmente, essa largata, essa lava estava procurando ele. É aqui que eu vou trazer para vocês o capítulo 117, que trouxe todas essas dúvidas que nós, fãs de Kaiju número 8, estavam. O capítulo 117 do mangá diz com todas as letras o porquê Kafka foi o escolhido. Algumas teorias diziam que era porque ele era vazio, não tinha tanta força, e aquela largata precisava do receptáculo que fosse vazio. Bosta nenhuma mesmo. O real motivo eu vou te contar agora, mas já dá aquele like, beleza? No capítulo 117 do mangá abriu as cortinas. Kafka tem uma ligação ancestral com o Kaiju Laval que o escolheu. Esse Kaiju não surgiu do nada, ele nasceu séculos atrás na era Merek, quando guerreiros samurais foram massacrados por um Daikaiju. O ódio, a dor e o arrependimento desses guerreiros se fundiram em uma forma Laval, galera. Ou seja, o parasita do Kafka é um resíduo espiritual e monstruoso da geração passada. Isso explica porque ele dizia estar procurando ele e não precisava de qualquer humano. Precisava de alguém conectado àquela herança de sangue. Ele precisava do Kafka! Ele precisava do Kafka! É isso mesmo. Aquela largatixa que deu origem ali, que os guerreiros deram origem
por ter massacrado de ódio, de ressentimento pelo aquele Daikaju que se transformou naquela lava, passou milhares de anos até encontrar um descendente daquela linhagem que culminou naquele instante ali no hospital. Ou seja, aquela lagarta já estava procurando há muito tempo, ela podia ter entrado no corpo de outra pessoa, mas ela queria alguém daquela linhagem de sangue. Isso mesmo. E quem estava lá no hospital, quem é da linhagem sanguínea da época merengue dos samurais? Kafka. E tem mais, no mesmo flashback, vemos os samurais daquela época usavam armaduras forjadas com partes de kaiju. Isso sugere que as linhagens específicas de guerreiro já carregavam compatibilidade com células kaiju. Ou seja, Kafka provavelmente descende da tradição. E esse parasita reconheceu ele. Ou seja, Kafka não só é um hospedeiro, meu nerd. Outra revelação marcante: quando a lava se une ao Kafka, não é apenas carne e poder que se misturam. O que o capítulo 117 mostra que as almas dos samurais mortos também o acompanham. Kafka não luta sozinho, ele carrega dentro de si a memória e a vontade de proteção de gerações inteiras. Isso dá um peso enorme para a sua escolha. Não foi azar, não foi aleatório. Foi destino. E o que isso significa? Isso significa para o futuro da série. Se antes a gente especulava que o Kaiju número 8 era apenas uma arma de aniquilação passada, agora nós entendemos que ela vem de geração a geração. Agora o quadro ficou mais sombrio, viu? O parasita nasceu do Rancor. Língua presa. O parasita nasceu do Rancor. Ele precisa de hospedeiros ligados a essa linhagem sanguínea. Kafka não é apenas mais um escolhido. Ele é a continuação daquela guerra sangrenta do passado que se mistura com o futuro, onde ele sim é o protagonista dessa história. Isso nós já sabemos, né? Isso abre caminho para ainda algo maior. E se o Kaiju número 8 carrega memórias e ódio, talvez ele próprio seja o verdadeiro vilão da história. E não apenas uma arma. Isso já ecoa outras obras como Naruto, com a Kurama, Jujutsu Kaisen, Sukuna. E por que Kafka foi escolhido? Já falamos aqui, vamos recapitular novamente. Primeiro, ligação ancestral. Kafka é compatível porque a sua linhagem remonta aos samurais que enfrentaram os Kaijus e até usaram as suas partes como armas. E também tem uma conexão espiritual. O parasita carrega as memórias desses guerreiros e precisava de alguém capaz de herdar esse legado. A essência de Kafka não é só uma experiência com cadáveres de Kaiju, mas seu coração disposto a se sacrificar pelos outros fizeram dele um hospedeiro ideal. E a conclusão: o capítulo 117 não só explica por que Kafka foi escolhido pela lava, pelaquele inseto, mas ela dá um toque malicioso à história do Kafka. Olha que eu acredito que vai vir muita coisa por aí sim, ó. E galera, e Kafka, ele não é só o protagonista, ele é o elo entre o passado, o presente e o futuro, carregando dentro de si a maldição e a esperança das próximas gerações. E aí, galera, eu quero saber de você. Você acha que no final do anime Kafka vai conseguir controlar esse legado? Ou ele vai acabar sucumbindo como os outros hospedeiros? E já deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou responder. E galera, já deixa aquele like, isso ajuda demais o canal a crescer. Tamo junto e nos vemos daqui a pouco.